Bom, presidente, Jovem tem que ter preguiça. é agora o Colégio Móvel. O senhor vai falar sobre política e partidos e sobre a reforma política. Coisa muito chata. Voilà, pode sentar. Vamos lá. Então, 40 minutos, Tá. mais ou menos. Veja se está ligado. Tá ligado? Tá ouvindo? Então? Não, acho que está ligado. Então vamos lá. Primeiro, partido. O que é partido? Por que existe partido e tudo mais? Toda a vida em sociedade implica em algumas lutas para saber quem manda, né? Qualquer tipo de associação. Não é só no Brasil, na França, não. Na família, quem manda. Mesmo na escola, que é o diretor, como é que faz, quais são as regras, não sei o quê. Bom, e as pessoas se dividem às vezes. Acham uma coisa, outras acham outra coisa e tal. Mesmo quando você tem um sistema em que, por exemplo, você tem monarquia. Em tese, o monarca, teoricamente, está lá pela graça de Deus. É assim que ele se justificava, né? Eu sou imperador do Brasil pela graça de Deus. Deus não tem nada com isso, mas eles usavam o santo nome e assumiam uma posição de que eles tinham um privilégio sobre os demais, o poder de mandar, e que aquilo era hereditário. Mesmo assim, a pessoa não manda nunca sozinho. Tem vários que ajudam, e as opiniões podem se dividir e tal. E se dividem. Agora, na medida que a sociedade foi ficando mais complicada, maior, mais gente, mais vivendo na cidade, que não era mais no campo e tal, era mais difícil saber como é que isso se organiza, né? Enfim, antes de haver um grande desenvolvimento da sociedade moderna, antes da industrialização, da urbanização, já havia cliques, grupos, partidos nesse sentido, que eram quase clubes, né? E que ficavam uns para um lado, outros para o outro. Uns eram favoráveis a que todo mundo votasse, mulher, homem e tal, outros não. Enfim, por aí vai, se dividem. E, tradicionalmente, nas estruturas dos países mais antes da grande evolução moderna de ter o meio de comunicação de massa, todo mundo tendo mais informação e tal, os que mandavam se dividiam em mais ou menos quase clubes. A partir do século XIX é que isso ganhou uma outra expressão, uma outra forma de organização, porque no século XIX já havia industrialização, grandes cidades, essa coisa toda, e começou a haver mais uma espécie de definição mais clara desses clubes. Por exemplo, na França, quando veio a Revolução Francesa, resolveram acabar com a monarquia. Bom, e aí elegeram pessoas, já havia antes, havia pessoas eleitas nas cortes, não sei o quê, mas depois da Revolução Francesa. Então eles chegaram dentro da Assembleia e uns eram mais radicais que outros. Uns queriam, digamos, decapitar o rei, outros não. Uns queriam criar certas regras que todo mundo, a partir de 18 anos, votasse, outros não. São exemplos imaginários. E aí foram se agrupando as pessoas segundo essas ideias. E como na Assembleia, como aqui, uns sentavam perto, os que tinham o mesmo pensamento sentavam do mesmo lado. Uns ficavam à direita, outros à esquerda. A esquerda, eu olhando, são vocês são à direita. Bom, e como se estavam agrupados a partir de opiniões diferentes, e os que estavam agrupados do lado de cá, da esquerda, eram mais radicais, mais revolucionários, não é? Essa designação esquerda e direita nasceu aí. Nasceu depois da Revolução Francesa em função da localização física das pessoas na Assembleia. Não é? Mas por trás dessa localização física estava o quê? Uma afinidade de ideias. Eles pensavam mais ou menos da mesma maneira. Bom, até essa altura, você não tem, fora daquela reunião da Assembleia, você não tem na sociedade casas, instituições, jornais ligados às pessoas que estão na Assembleia. Com o tempo, isso foi mudando. Foi ficando uma coisa mais complicada. Os partidos não existiam só esses dois lados, ou três, ou quatro. Tem o centro, lá na França chamava montanha, os girondinos, a direita, a esquerda. Bom, com o tempo, quando a sociedade foi ficando mais complicada, essas organizações que existiam dentro do parlamento passaram a ter ligação com quem está fora do parlamento. E alguns setores se organizaram fora do parlamento para tentar fazer com que a sua opinião valesse. Que setores são esses?
geralmente os partidos, já eram partidos, ligados aos trabalhadores, aos populares, não só trabalhadores, né? Em geral, os partidos chamados socialistas nasceram fora da Assembleia, como organizações que se criavam para defender certas ideias e tentar ganhar um lugar na Assembleia. Esse é, grosso modo, como é que foi. Então, o partido tinha, primeiro, uma ideia. Não há partido, às vezes há, mas não devia haver, sem ideia. Eu proponho tal coisa, eu tenho uma visão da sociedade. Eu quero que a sociedade seja igualitária. Eu quero que não haja propriedade privada na sociedade. Eu quero que haja liberdade de imprensa. Enfim, 1000 coisas, né? Tem que ter uma ideia, um valor, acreditar em alguma coisa. Segundo, tem que ter liderança, que expresse alguma coisa. Terceiro, tem que se organizar. E quando os partidos cresceram muito, eles se burocratizaram. Quer dizer, eles criaram, o que quer dizer burocratizar? Eles criam uma máquina de pessoas que trabalham em função dessas ideias. Né? São funcionários do partido. Né? Então, no final do século XIX, na Europa, você já tinha partidos assim, dessa maneira que eu estou dizendo. Partidos que tinham representantes na Assembleia, aí é o modo de eleger, uma discussão que nós vamos falar já sobre isso, elege ou não elege, como é que elege, há 1000 maneiras de eleger, quem pode ser eleito, quem é que pode eleger, etc, etc, para chegar lá à Assembleia. Você tem algumas ideias, você propaga essas ideias, você se organiza, cria uma estrutura, uma burocracia, uma máquina, e então começa a funcionar o jogo político a partir desses partidos. Quando você vai ver, por exemplo, na Inglaterra, os partidos anteriores à formação do Partido Trabalhista, o Labour Party, que era o Partido dos Trabalhadores da Inglaterra, eles só existiam como clubes dentro do Parlamento inglês, na Câmara dos Comuns ou na Câmara dos Lords. Nos Lords era um clube só, mas na Câmara dos Comuns você tinha os mais conservadores e os mais progressistas, liberais ou mais conservadores. Né? Bom, já no século XX, você tinha o Labour, o Partido Trabalhista. No começo, das primeiras quinzenas do século XX, os partidos social-democráticos, os trabalhistas, passaram a ganhar em vários lugares. Então aqueles antigos clubes foram perdendo força. E os antigos donos dos clubes começaram a se organizar em partido também. Estão até hoje aí. Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Trabalhista e por aí vai. No Brasil não foi diferente. Não foi diferente. Não vou fazer toda a história, que não dá tempo. Fica muito chato, é muito longo. Mas nós tínhamos esses mesmos partidos europeus, liberal e conservador, durante o Império no Brasil. Né? Bom, com a República mudou. Mudou por várias razões. Primeiro, que o presidente é eleito. Segundo, que o parlamento ganhou mais força. Né? E terceiro, aí foi uma mudança mais complicada, que, na verdade, quase que havia um partido único durante até os anos 1930, havia o Partido Republicano, que se dividia por estado. O republicano paulista, o republicano mineiro, mas no fundo era o partido que dominava. Né? E quem estivesse contra fazia o que chamava uma dissidência. Ficava contra, mas era difícil criar um outro partido. Só depois de 1930 que começou a haver uma dinâmica maior. Bom, vamos esquecer o passado. Né? Hoje, nós hoje vivemos de acordo com as regras que foram definidas pela Constituição de 1988. Depois do regime militar, da ditadura, não sei o que lá e tal, se faz uma grande Assembleia Nacional e os parlamentares discutem durante 2 anos, eu estava lá nessa época, eu era senador, discutem 2 anos e fazem uma nova Constituição, que define as regras fundamentais de como serão os partidos, quantos possivelmente serão eles e qual é a maneira pela qual as pessoas se elegem, o sistema eleitoral, como é que vota para você levar alguém para o parlamento. Bom, a Constituição de 88, que é essa que vale no Brasil até hoje, é uma Constituição, do ponto de vista de direitos das pessoas, é muito ampla, é muito positiva, é muito democrática. E ela tem lá uma norma que diz que existe liberdade de organização partidária, ponto. Se a Constituição diz que existe liberdade de organização partidária, isso quer dizer que você não pode fechar partido. O partido, quando se funda, o poder existente, a polícia, os tribunais, não pode acabar com o partido. E também não pode dizer quantos partidos vão existir, porque deu liberdade de partido. Vocês aqui querem fazer um partido? Tudo bem. Só que, quando a Constituição diz isso, há liberdade de organização partidária, isso não significa que você não possa ter uma lei que regulamente como é que você usa essa liberdade. Então tem sempre uma lei de partidos, nós temos.
uma lei que define os partidos, que diz algumas coisas. Por exemplo, você só pode... a Constituição diz a liberdade, mas os partidos têm que ser nacionais. Quer dizer, eu não posso ter, como tinha na República Velha, um partido paulista, Partido Republicano Paulista. Não, os partidos têm que ser brasileiros. Como o Brasil é muito grande, essa lei que define como é que se forma o partido, definiu em que número de estados o partido deve estar presente para que ele possa existir. Quer dizer, a lei define certas condições que limitam um tanto quanto essa liberdade plena. Mas, de qualquer maneira, ela não pode chegar ao ponto de impor restrições. Bom, então existe isso. Segundo lugar, essa mesma lei, ela diz numa dada altura que o povo é o soberano. Sempre é assim. Se não é Deus que escolhe o soberano, é o povo que é o soberano. Então a decisão final é sempre do povo. A Assembleia Constituinte é a Assembleia do todo o povo, teoricamente, com seus representantes, e portanto ela é soberana também. Ela faz o que quer. Mas depois que acaba, depois que fez a Constituição, não. Ninguém mais pode mexer na Constituição, a não ser seguindo regras que a própria Constituição define. Muito bem. E no caso das afirmações da Constituição, é também o seguinte: os mandatos são distribuídos por Estado. Cada Estado tem um certo número de representantes. Na teoria democrática pura, os mandatos são distribuídos pelas pessoas, para as pessoas, e deve ser uma proporção de pessoas, uma quantidade de pessoas define a proporção. Por exemplo, cada 100 mil brasileiros tem direito a um deputado, suponhamos. Né? Bom, no Brasil não é assim. Porque como nós somos uma federação, e a Constituição diz isso, nós somos compostos por estados, nós temos também que fazer uma adaptação a essa liberdade plena do eleitor e a essa representação pura. Então lá se define o número mínimo e o número máximo de representantes que cada estado pode ter. Cada estado pode ter 8 representantes, deve ter 8 no mínimo, e pode ter no máximo 70. São Paulo tem o máximo, que é 70. E os estados menos populosos têm 8. Isso distorce a representação. Por quê? Porque a população de São Paulo hoje tem quase 40 milhões de habitantes. O Brasil tem vamos supor que 100, 200, é menos. Seria 20%. Como a Assembleia tem 513, São Paulo devia ter 100 deputados, mas não tem 70, porque a Constituição manda que seja 70. Enquanto que os estados pequenininhos, que não deviam ter mais que 1 ou 2, tem 8. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos ele obedece à regra pura da representação. Então Washington tem um deputado, a capital. Só tem um deputado. E quando muda a população, aumenta ou diminui o número de representantes. No Brasil também, mas no máximo de 70 e no mínimo de 80. Então se distorce um tanto a população. Bom, e reitero, é preciso que os partidos existam em alguns, e tem que ser nacionais, todos eles em alguns estados. Bom, e como é que se faz a eleição? A eleição, no nosso caso, se faz pelo sistema chamado proporcional. E o nome é feio, proporcional e uninominal. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada eleitor vota só em um parlamentar, mas vota no nome dele. Tá? Mas ela é proporcional também. O que quer dizer que ela é proporcional também? Cada partido vai ter tantos representantes quantos votos ele tiver tido em proporção ao conjunto do eleitorado. Então, objetivamente, pega o estado de São Paulo. São Paulo tem 70 deputados. Vamos supor que funcionem 10 partidos. E São Paulo tem, pela lei, essa mesma lei que regula os partidos, diz o seguinte: cada partido pode apresentar numa lista o número de cadeiras de que o Estado dispõe, mais 1/3. Como São Paulo dispõe de 70 mais 1/3 dá 105. Então, cada partido pode apresentar nas eleições para a Câmara Federal 105 candidatos. E vão para a campanha eleitoral. Vamos supor que sejam 10 partidos. Depois eu falo sobre o número de partidos. Vamos supor que sejam 10 partidos. São 1.050 candidatos que vão disputar o voto de 40 milhões, não, é menos, 40 milhões de pessoas, deve ser 28 milhões de eleitores. Né? Então são 1.050 pessoas disputando 28 milhões de eleitores, em qualquer lugar do estado de São Paulo. Então o que acontece? No final da eleição, você soma primeiro o voto dos partidos. O partido A obteve, digamos, 10% do eleitorado.
Isso quer dizer que o partido A vai ter 7 deputados, que são 70, né? 10% de 70 são 7. Que 7? Os 7 mais votados naquele partido. Então, no final do resultado, você pode acontecer fato de que um deputado que teve menos voto que outro foi eleito, enquanto que aquele que teve mais voto não foi. Por quê? Porque na ordem das proporções, se você teve, digamos, 80 mil votos, mas no seu partido teve 10%, 7 pessoas tiveram mais do que 80, vão ser esses 7 que vão lá para cima. Enquanto que no outro partido, que você teve 2 deputados, mas na soma geral dos votos, e esses 2, cada um deles teve 60 mil, eles entram. Então o sistema é mais ou menos proporcional. Tem várias imperfeições na representação pura, porque ele não tem, o número de deputados não corresponde à proporção dos eleitores, por causa do mínimo e máximo estabelecido pela Constituição, e também o voto não é exatamente dos mais votados. É esse o nosso sistema. Bom, você se elege e vai para lá. Quantos partidos nós temos? Muitos. Por quê? Porque a lei diz que o partido é livre. Existe uma lei que foi aprovada, mas é difícil ser implementada, agora talvez venha a ser, que chama-se de cláusula eles chamam de barreira, na verdade é de desempenho. Quer dizer, se um partido não tiver obtido um certo número, 3% de votos, por exemplo, em 10 estados, ele não pode ter representante. Bem, mas isso ainda está para ser aplicado. É? Bom, agora estão discutindo de novo se vai ser assim ou não vai ser assim. Então, você não tem restrição ao número de partidos. E o tribunal reitera sempre isso, porque a Constituição diz que é livre. Se a Constituição diz que é livre, e eu quero fazer uma lei limitando os partidos, eu não posso. Eu vou para o tribunal, o Supremo Tribunal diz que a lei não vale, porque a Constituição não permite restringir o número de partidos. Então, essa cláusula de desempenho, essa já é diferente. A Constituição pode ser que aceite. Porque ela diz, o eleitor tem que ter, como tem que ser nacional, você pode botar uma cláusula que tem que ter em tantos estados e tal e coisa. Mas são questões ainda em aberto e ainda estão sendo discutidas. Eu acho que hoje no Congresso tem mais de 20 partidos. Mas isso não funciona assim. Por que não funciona assim? Porque quando você vai ver a proporção desses partidos lá no Congresso, tem sempre 5 ou 6 que têm um certo peso no Congresso. E esses partidos se agrupam dentro do Congresso também. E os pequenos se agrupam também. No limite ficam 2 blocos, governo e oposição. Embora dentro da oposição haja 2, 3 partidos, 4, 5, e dos que apoiam o governo outro tanto, não apoiem sempre, varia um pouco, mas o grande debate se divide em 2. Né? Governo e oposição. Não é, eu estou exagerando, nem sempre é assim. Tem sempre uma certa faixa de gente que não é, em cada matéria, não é nem governo nem oposição. Bom, e como os nossos partidos, por causa da imensa liberdade que existe disso, ele também usa uma outra questão que agora está sendo criticada pelo Supremo Tribunal, que é a seguinte: de quem é o mandato? O mandato é do povo. Bom, mas o povo delegou a quem? Ao partido ou ao deputado? Como é proporcional e uninominal, é complicado decidir se o dono do mandato é o partido ou é o deputado. Porque ele foi votado como pessoa, mas ele se elegeu pela proporção do partido. Então, e quando ele troca de partido, o que acontece? Ele devolve o lugar dele para o partido original ou não devolve? Se não devolver, a troca é livre. Até hoje, não se devolve. Então, eles trocam de partido muito frequentemente. E trocam em função desse eixo que eu mencionei aqui, governo e oposição. Muita gente se elege num partido que está na oposição e eles vão para o governo. Ou então não é nem a favor nem contra, para ser a favor.